Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos conhecer o templo que o rei Salomão edificou em Jerusalém. Tudo em 3D e conforme a Bíblia. Então, assista até o fim, ok? Depois que o rei Salomão assumiu o trono, os primeiros 3 anos do seu reinado foram dedicados para a aquisição e transporte de materiais de construção para o Templo de Jerusalém. A construção iniciou somente no 4º ano do seu reinado. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então, o Templo de Salomão reproduzia, em termos gerais, o papel do tabernáculo original feito por Moisés. Porém, possuía as dimensões muito mais amplas e uma mobília bem mais completa. Salomão empregou nesse edifício o que havia de melhor em seu tempo: cedro do Líbano, pedras lavradas e ouro. Muitos artesãos habilidosos chegaram de todas as regiões do mundo então conhecido para trabalharem na construção do templo. As pedras finíssimas usadas na construção do templo foram cortadas com uma perfeição para se usar desde os fundamentos até as beiradas do teto e em toda a parte em que elas foram aplicadas. A construção desse enorme edifício levou 7 anos para ficar pronto. Mais de 30.000 israelitas e 153.000 estrangeiros trabalharam nessa construção. Vamos ver agora cada detalhe desse templo. O exterior do templo foi trabalhado em pedra calcária branca. Além do altar de sacrifício, tinha um tanque de água chamado de mar de fundição. Esse mar de fundição era feito de bronze e a sua água era usada para a purificação cerimonial dos sacerdotes. Esse tanque ficava apoiado em 12 bois feitos de bronze. Fez mais o mar de fundição e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. Havia também 10 suportes móveis, 5 para cada lado do templo. Cada um desses suportes com uma bacia de bronze com a capacidade de 880 litros de água. Sua função era diferente do mar de fundição. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto o lavavam nelas. Porém, o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Uma das características mais notáveis do templo foi o seu extenso átrio de acesso com 2 colunas, chamada de Jaquim e Boaz. Essas colunas não sustentavam nada, eram apenas decorativas. Jaquim significa ele estabelece e Boaz significa nele está a força. Depois levantou as colunas no pórtico do templo e, levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim. E, levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. Agora entraremos dentro do templo que o rei Salomão construiu. Toda a mobília, como também as paredes e os tetos e até mesmo os pregos, eram cobertos de ouro. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro e cobriu de ouro os cenáculos.
E o que dizer das paredes e o assoalho desse templo? Vamos ver na Bíblia. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. É bom lembrar que os querubins têm asas e parte dos querubins é de animal e partes dos querubins também é de ser humano. E os querubins representam a presença e a grandeza e a majestade de Deus. Tem vídeo aqui no canal explicando mais detalhadamente sobre a aparência dos querubins. Então, vale a pena assistir depois, ok? Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor: o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda. Dentro do Santíssimo Lugar tinha 2 querubins grandes, revestidos de ouro. A Arca da Aliança ficava entre esses 2 querubins. E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Finalmente, depois de 7 anos, a construção do templo terminou. Então, a Arca da Aliança foi trazida da cidade de Davi e foi instalada no lugar santíssimo, e todo o prédio do templo brilhou com a luz da presença de Deus. Era a mesma nuvem brilhante que lá no deserto cobria o tabernáculo. Então, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E Deus fez uma advertência severa ao seu povo. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Essa profecia se cumpriu no ano de 587 a.C., quando o templo do rei Salomão foi totalmente destruído por Nabucodonosor. As suas riquezas foram levadas para a Babilônia, o povo foi levado em cativeiro e o templo foi incendiado. O exército babilônico despedaçou as colunas de bronze, os suportes móveis e o mar de fundição. Levaram tudo para a Babilônia. O ouro, o bronze e a prata do templo foram, sem dúvidas, reutilizados. E alguns dos utensílios de ouro e prata do templo aparecem lá naquele banquete de Belsazar, quando aparece uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mas essa já é uma outra história. Por hoje é só. Até mais!